Olá, feliz dia! Um dia abençoado para todos nós e para convidá-lo a direcionar sua gratidão aos seus antepassados, está ainda mais especial nessa época de finados. O programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. No quadro Sou Feliz, a senhora Rosana Prata Moreira conta como se libertou de sérias crises de epilepsia que sofreu durante vários anos. Ela voltou ao seu estado natural de saúde após expressar com total desprendimento todo o seu amor e gratidão aos seus antepassados. E a preletora Lilian Suzy Baff Norimatsu ensinará em sua palestra de hoje como expressar nossa gratidão aos nossos antepassados. Na dica de leitura, saiba mais sobre a importante obra Preleções sobre a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. A apresentação será feita pelo jovem Samir Vinícius Gil Barbosa. Na sequência de perguntas e respostas do programa de hoje, com os preletores Enio Masaki Hari e Heitor Miyazaki, o assunto será antepassados e o quanto é maravilhoso agradecermos a eles pela vida que temos. É hora de você presentear seus amigos com o modo feliz de viver, que leva a qualidade de vida física, social e espiritual através dos Preceitos Diários 2014. Os preceitos diários da Aceite ou Noie enriquecem todos os dias a vida das pessoas, com mensagens de sabedoria para o seu cotidiano sobre amor, gratidão, bem-estar, prosperidade e como ser cada vez mais feliz. Todos os dias nascem oportunidades de realização. Aproveite cada uma delas e preencha a sua vida de alegria e harmonia, lendo os Preceitos Diários. Presenteie todos os seus amigos e familiares. Inicie 2014 com muita prosperidade e sucesso para seus dias e para todos aqueles que você presentear. Os Preceitos Diários vêm nos modelos de parede e de mesa. Para adquiri-los, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você através do nosso site www.sni.org.br, onde você também pode adquiri-los pela livraria virtual. Ou então, ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Preceitos Diários 2014. Mensagens de sabedoria para o modo feliz de viver. A senhora Rosana Prata Moreira sofreu de crises epiléticas durante muito tempo. Mas um dia ela conheceu a Aceite ou Noie e aprendeu que é da nossa natureza, como filhos de Deus, manifestarmos total gratidão aos nossos antepassados. Esse despertar e a expressão desse amor às suas origens acabaram por libertá-la naturalmente da sua enfermidade. Veja. Meu nome é Rosana Prata Moreira, venho da regional MG Juiz de Fora, Minas Gerais. Conheci a Aceite ou Noie em 1983, quando fazia tratamento por epilepsia. Tinham várias crises epiléticas e que tinha crises na rua, na sala de aula, quando fui encaminhada pelo padre Mário a um tratamento médico. Quando cheguei no escritório do médico, ele me disse: Rosana, onde a medicina para, começa Deus. Procure Deus. Naquele dia, fui para casa convicta a procurar Deus. Fui fazer uma novena com a vizinha, que era católica, de Nossa Senhora de Fátima. No período dessa novena, ganhei minha primeira revista Acendedor, Fonte de Luz. Quando abri essa revista, falava que eu não era pecador, que eu sou filha de Deus. Fiquei muito feliz por saber que meus pecados eram perdoados. Continuei lendo a revista, pedi um livro, foi me dado o livro Convite à Felicidade. Copiei esse livro e quando eu tinha 40 dias que estava na Aceite ou Noie, tive a grande felicidade de vir para Ibiúna, onde tive a minha última crise epilética. E foi me orientado a fazer oração de perdão para o meu pai e culto de 49 dias para a alma da minha mãe. Dizendo à minha mãe: mamãe, perdoe papai, o casamento é até que a morte o separe. A senhora já está no mundo espiritual, perdoe papai, perdoe papai. Orientada pelo professor Miyoshi Matsuda,
Fiz a oração aqui no Santuário Roso. Para minha surpresa, quando entrei no salão, tive a crise epilética. E aqui foi a minha última crise epilética. Estou totalmente curada. Não tomo nenhum remédio. Na época eu tomava diazepam 500 ml. E hoje eu não tomo nenhuma aspirina, pois aprendi sobre amor aos pais. Troquei a revolta dos pais pelo amor aos pais. E a ingratidão pela gratidão aos antepassados. Muito obrigado, muito obrigado. Já é tradição. Todo domingo das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o Domingo da Seichonoye, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seichonoye, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. É tempo de agradecer as nossas raízes. É mais do que levar flores aos cemitérios, é importante termos consciência da imortalidade da vida. Pela glória de estarmos vivos e por sermos eternos. É preciso saber como expressar nossa gratidão aos nossos antepassados. E esse é o tema da palestra de agora com a preletora Lilian Suzibaf Norimatsu. Veja. Muito obrigada. Olá, você que está nos assistindo, muito obrigada. Mais uma vez estamos juntos e é uma grande alegria. Muito obrigada. Você que está pela primeira vez assistindo um programa da Seichonoye na TV, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E é sempre uma grande alegria estarmos aumentando o número de pessoas em todo o nosso Brasil que nos assiste. Muito obrigado a todos aí da região norte, nordeste, que estão firmes aí na divulgação da Seichonoye, na Academia da Amazônia, na Academia de Santa Fé, sempre com muito empenho para que o maior número de pessoas possam estar participando das atividades da Seichonoye. Então, a toda a liderança, a todos os adeptos do norte e nordeste hoje, muito obrigado, muito obrigado. Nós vamos falar hoje sobre um assunto extremamente importante, que é sobre a gratidão aos antepassados, tá? Com certeza, se nós estamos aqui hoje vivos, é graças aos nossos antepassados. Se faltasse um só, já não estaríamos mais aqui, não é verdade? Então, nós não temos nem a noção de qual foi o número necessário de pessoas que precisaram existir para que eu estivesse aqui. Com certeza, pelo menos em 10 gerações, se a gente contar para trás, 1.024 pessoas foram necessárias. Então, é um motivo de muita gratidão, não é? Quantas pessoas nasceram, viveram e fizeram com que a vida se perpetuasse até chegar a nós. Então, muito obrigada a todos eles. E é com esse sentimento de gratidão que a gente vai falar hoje sobre os antepassados e vai até dar algumas orientações de qual a importância, então, de estarmos agradecendo e orando para os antepassados, tá? É uma prática muito comum na Seichonoye, a oração aos antepassados. Para isso, então, a gente vai utilizar o livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, que você vai ver aí a capa desse livro. E é um livro, assim, extremamente esclarecedor, tá? Do professor Masaharu Taniguchi, que é o iniciador da Seichonoye. E esse livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, é um livro indispensável, tá? Para a nossa vida, porque nós aprendemos na Seichonoye que a nossa vida,
exemplificando com uma árvore, né? É a árvore da vida, né? A gente pode exemplificar através das raízes, sendo os antepassados. O solo é Deus, as raízes, os antepassados. O tronco dessa árvore da vida são os nossos pais, tá? E os galhos, os frutos, somos nós, tá? Então, na árvore da vida, os antepassados representam as raízes. Tá? Então, nesse sentido, olha a grande importância de estarmos cultivando as raízes, tá? Estarmos preservando as raízes, estarmos alimentando as raízes, para que nós que somos os frutos dessa árvore estejamos sempre, né, bem fortes, bem saudáveis, bem vigorosos, bem alegres, né, bem felizes e bem realizados. Tá? Então, as raízes da nossa vida são os antepassados. Por isso, então, que nós agradecemos. Se é numa árvore comum, a gente põe adubo, água, né, os raios do sol, mas na árvore da vida, nós alimentamos essas raízes através de oração, tá? De sentimento de gratidão. Tá? Se você a todo instante, né, mantiver na sua vida, né, na sua mente esse sentimento de gratidão, com certeza você vai estar sempre, né, cultivando a raiz da sua vida. Principalmente se você procurar sempre agradecer aos seus antepassados, tá? Aos antepassados da parte do seu pai, os antepassados da parte da sua mãe, que são os seus, então, antepassados, tá? São as raízes da nossa vida. Aqui diz o seguinte, na página 38 deste livro: nossa vida é continuação da vida de nossos antepassados. As vibrações mentais dos antepassados interferem na vida cotidiana dos descendentes. Tá? Então, olha que interessante, as vibrações mentais interferem na vida cotidiana. Vamos entender como que é isso? Quando uma pessoa pratica atos que desagradam a algum antepassado, as vibrações de descontentamento desse espírito exercem influência negativa, causando contratempos. Mas nós estamos falando aqui de pessoas que já estão num outro plano espiritual, tá? Quando nós nos referimos aos antepassados, nós estamos nos referindo àqueles que já passaram, né, antes que nós, né, e que agora já se encontram no plano espiritual. E aí nós estamos falando de vibração, a vibração deles interfere no nosso destino, mas é isso mesmo, tá? Por quê? Porque nós todos somos um só. E esse ser um só com o outro, ele é um só que transcende, tá? Transcende o corpo físico. Porque você pode dizer, como que eu sou um só com o outro? Esse aqui é o meu corpo, aquele é o corpo dele, né? Ele é ele, eu sou eu, como que eu sou um só? Mas quando a gente fala um só, é com relação à vida. A mesma vida que me faz viver é a mesma vida que faz viver o meu próximo. E a mesma vida que faz viver os meus antepassados. Então não importa nem o corpo carnal e nem importa não ter mais o corpo carnal. Continuamos sendo uma única vida. E essa única vida é uma vida que se relaciona. Ela tem uma inter-relação. Tá? E essa inter-relação que nós chamamos então de vibrações mentais, vibrações espirituais, que nós captamos, tá? Justamente porque somos um só, por isso que captamos. Se a gente faz alguma coisa que desagrada algum antepassado, o negócio não vai dar certo. Por isso, muitas pessoas recebem herança, né? Meu Deus, um sítio, por exemplo, de herança. Quer vender de pronto aquele sítio porque quer o dinheiro e aquela coisa toda, e muitas vezes custa para vender o sítio, não é? Por quê? Porque a vibração do antepassado não está favorável à venda daquele sítio. Às vezes não está favorável, por quê? Porque a venda daquele sítio naquele momento não é o melhor, não vai ser o melhor para a família. Às vezes não está favorável porque esse antepassado ainda tem muito apego a esse sítio, tá? Então, independente de ser uma boa ou má hora para se vender,
ele não se desapega, ele não quer que vende de jeito nenhum, porque para ele ainda, mesmo no plano espiritual, já não tendo mais necessidade alguma de posses materiais, ele ainda está apegado a essa posse. Isso é muito comum, tá? Conforme, então, o tipo de vida que a pessoa teve aqui no plano fenomênico, ela carrega esse tipo de vida no plano espiritual também. Você foi uma pessoa muito apegada, muito materialista? No plano espiritual você também vai continuar tendo esse tipo de apego. E pior, você vai ter esse apego não tendo mais o material para você se apegar. E quem recebe essas vibrações, então, é a família. E o que ocorre? Por mais que você ponha em um monte de imobiliárias, né? Faça aquelas propostas fantásticas, não tem quem compre. Tá? Ou na hora H alguma coisa não dá certo. Por quê? Porque a vibração desse antepassado, ok? É porque ele não te quer bem? Não em absoluto. Na verdade, ele nem tem a noção de que ele está te prejudicando, tá bom? Por quê? Porque nós somos um só, nós somos a mesma vida de Deus. Nós, originariamente, nos amamos e desejamos sempre o bem um para o outro. Esse é o real. É isso que Deus criou. Tá? O amor entre as pessoas, é isso que Deus criou. Então, ele não sabe que ele está prejudicando a família com esse apego àquela herança. E aí que entra a importância da oração. Tá? É aí que a Seitonei orienta, é aí que as pessoas se libertam de tudo isso. E se libertam tanto as pessoas que estão neste plano ainda, como as pessoas que já passaram para o outro plano. Olha a força da oração. Tá? Então, para eu encerrar, então, esse caso, né? Qual que é a solução? A solução é orar com sentimento profundo de gratidão àquele antepassado que trabalhou tanto para conseguir esse sítio, tá? Ore a ele, agradecendo profundamente todo o trabalho, o esforço que ele teve para conseguir aquela propriedade e, enfim, doar essa propriedade para a família. Se você mantiver esse sentimento profundo de gratidão a esse antepassado, você vai orar, vai fazer oração. Na Seitonei, nós oferecemos a oração da Sutra Sagrada, tá? Você pode oferecer a oração da Sutra Sagrada. Você pode oferecer a oração da religião tradicional do seu antepassado, tá bom? Por exemplo, se ele era católico, vá à igreja, encomende uma missa, tá? Para esse antepassado, com muito amor, com muita gratidão, ok? O importante é ele receber a oração, receber esse sentimento de gratidão e ore, tá? Agradecendo profundamente a essa propriedade. E mentalmente converse com esse antepassado no momento para a nossa família, para a felicidade de todos. O ideal é que a gente venda, né, essa propriedade, que a gente possa dividir para dar alegria para todos. Antepassados, nos oriente para que essa venda se realize da melhor maneira possível, tá bom? Você pode ter certeza que neste momento, através desta oração, tá? Ele vai captar essa vibração e ele vai despertar de que ele não é mais corpo carnal, que ele é espírito. Por isso que a leitura da Sutra Sagrada é importante, tá? Porque ele é espírito, é vida, é imortalidade, não tem mais que se apegar a coisas materiais. Através da leitura da Sutra Sagrada, através da oração, ele vai despertar e com esse despertar, ele vai se libertar. Quando ele se liberta de todos os apegos, o que acontece? Vende, de um dia para outro, vende tudo que precisa vender, se harmoniza, todos que precisam se harmonizar, tá bom? É só dádivas, é só graças, ok? Então, é isso que está explicando aqui na página 38. Vamos ver um pouquinho na página 46. Diz o seguinte: dedicar orações mentalmente e por meio de cerimônias, tá? Existem duas maneiras de dedicar orações às almas dos falecidos. Mentalmente e por meio de cerimônias realizadas em templos ou diante de oratórios, em conformidade com o ritual de cada religião. Tá bom? Então você pode orar para os seus antepassados mentalmente. Como orar mentalmente?
fique em posição de oração, feche os olhos e converse com os antepassados. Agradeça, antepassados, muito obrigado, antepassados, muito obrigado, muito obrigado. E vai sentindo aquela gratidão, né? Graças aos senhores, eu estou com vida aqui neste mundo, estou cumprindo minha missão. Muito obrigado, muito obrigado. E vai agradecendo. Antepassados do seu esposo, da sua esposa, né? Graças a esses antepassados eu tenho um marido maravilhoso, uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos e assim por diante. Essa é a dedicação mental. E a outra dedicação através de cerimônias. Na Seichonoye nós fazemos, né, várias cerimônias. Em casa nós fazemos a oração de gratidão aos antepassados através da leitura da Sutra. E na Seichonoye, nas reuniões da Seichonoye, nos núcleos, nas regionais, nas academias, nós fazemos já uma cerimônia maior, né? E é muito bonita. Então a gente convida você que está nos assistindo a participar das reuniões da Seichonoye, a participar de seminários nas academias da Seichonoye, tá? Para que você possa então praticar, tá? Essas orações e sentir cada vez mais a alegria de viver, a alegria de estar em harmonia com todas as pessoas, tá? Também aproveitando, gostaria de agradecer em nome de toda a Seichonoye do Brasil a você que é o nosso mantenedor. Tá? Graças a você, nós estamos semanalmente nas casas, né, de muitas pessoas do Brasil. Ainda tem algumas que a gente não conseguiu atingir, vamos falar assim, né? Muitas já seguem a Seichonoye através da TV, mas ainda tem muitos locais que precisam receber, tá? Esse programa. Por isso, você que já é mantenedor, graças a você, a gente está aqui hoje, tá? Muito obrigada. Graças a você, muitas vidas já foram salvas. Muitas pessoas já assistindo esse programa despertaram para a alegria de ser filho de Deus e já hoje já frequentam as reuniões da Seichonoye. Tá? Mas ainda a gente precisa de bastante colaboração e a gente agradece então a você que ainda não é um mantenedor e está agora recebendo esse convite, tá bom? Então você deseja ser um mantenedor desse programa? Tá? Você, por favor, acesse o nosso site www.sni.org.br/SNITV. SNI a sigla da Seichonoye, né? SNITV, www.sni.org.br/SNITV. E lá então você vai, né, poder ser um mantenedor da Seichonoye. Também você pode ligar para nós, tá? Se for de um telefone fixo, 0800 770 2600 e aí vai ter um atendente ou um atendente muito simpático que vai falar com você. Você vai falar, eu desejo ser um mantenedor também do programa da Seichonoye. Você fala quanto que você pode, né, colaborar mensalmente e o que você puder colaborar vai ser extremamente, né, bem-vindo. Agora, se você tem um celular, por favor, ligue para nós, para 0 operadora 11 50 14 2209, tá? Também da mesma forma, vamos aguardar a sua ligação. E se for a primeira vez que você estiver ligando, ainda você vai ganhar uma revista da Seichonoye, tá? E você, como mantenedor do programa da Seichonoye, você também vai receber livros da Seichonoye, tá bom? Então, a sua gratidão à Seichonoye vai ser retornada através da nossa gratidão para você. Você também vai receber livros da Seichonoye como mantenedor, tá bom? Então, muito obrigada. Diz aqui, dedicar orações mentalmente é entrar em contato com os espíritos por meio de vibrações mentais, concentrando a mente, deve-se transmitir a eles a verdade de que o homem, no que concerne a imagem verdadeira, é perfeito, sem aflições nem doenças, e assim eliminar-lhes as angústias com vibrações mentais purificadoras, tá? O meu avô materno, quando passou para o plano espiritual, ele tinha o hábito da bebida, né? Ele bebia bastante. E quando então começamos a fazer oração de gratidão para o nosso avô querido, eu, meus pais, né? A gente com o filho acompanhava. Então, o meu pai sempre colocava uma dose de uma bebida que ele gostava, como uma oferenda, né? Como, naquele sentido é lógico, ele é espírito, ele não vai
se alimentar ou vai, né, usufruir daquela bebida, mas ele vai sentir o nosso amor, tá? Lembrando que somos um só, tá? Então, meu pai colocava aquela bebida com muito amor para o meu avô. E todos os dias lendo a Sutra Sagrada e sempre, né, ele recebendo essa verdade. O homem é filho de Deus, é espírito, é vida, é imortalidade. Tá? E assim então, ocorre que no plano espiritual, ainda com esse sentimento de apego, tá? Ele necessitava da bebida. Só que através da oração, ele despertou que não tinha mais necessidade. Foi o dia que o meu pai sonhou com ele. E em sonho, o meu avô falou para o meu pai, não precisa pôr mais bebida, porque eu não tenho mais vontade de beber. Tá? Então, é assim que ocorre. Tá? E a gente sempre vai ter a resposta, tá bom? Seja em sonho, seja através de uma pessoa, sempre você vai ter a resposta, tá? Muito bem. Vamos ver aqui na página 36. A passagem para o mundo espiritual e a situação do espírito após a morte. É isso que nós estávamos falando. Muitas pessoas que têm o hábito da bebida, ainda no plano espiritual, sentem a necessidade de beber. E é muito provável que um membro da família comece a beber. Tá? E aí fala, nossa, meu avô bebia, meu pai bebia, agora meu filho bebe. Né? Essa vibração continua pairando na família. Tá? Para que isso não ocorra mais, é preciso então orar. E quando ora, enviando a vibração de que ele é espírito, que não tem mais necessidade alguma de coisas, né, de elementos materiais, com certeza há um despertar, e esse despertar vai refletindo nos familiares. Tá? A oração é um bálsamo para quem está no plano espiritual. Tá? É um bálsamo. A oração é muito importante, é muito importante. Para quem assistiu aquele filme, né, Nosso Lar, vê que o André Luiz, ele começou a crescer no plano espiritual, a crescer assim na espiritualidade, no desapego, né, na evolução, quando ele começou a receber oração. E graças à oração que ele recebeu, tá? Então a oração é extremamente importante. A maioria das pessoas, logo após a morte, continua mantendo as mesmas sensações dos momentos derradeiros da sua vida terrena. Tá? Por quê? A mudança de estado espiritual não ocorre de maneira repentina. Tá? Por isso que é importante o velório, é muito importante. E naquele momento a sua postura é orar, orar. Não vê aquele corpo como a pessoa em si, não é a pessoa em si, é uma vestimenta dela que ora cumpriu sua missão. Tá? E a gente sempre vai ver assim como vida de Deus que já usufruiu deste corpo carnal e agora vai se vestir de um novo corpo, que é o corpo espiritual, e vai continuar, né, seguindo a sua grandiosa missão. É essa postura mental. Né? E com esse infinito amor de estar lá, de estar orando, de estar desejando que ela alcance, né, um mundo bem luminoso, como que vai ser importante, tá bom? Então nós convidamos a todos que realizem orações aos seus antepassados, leiam esse livro, Melhore o Seu Destino, orando pelos antepassados. Tá? Porque esse livro, ele esclarece com todos os detalhes, né, essa importância, como um pouco a gente já pôde colocar aqui hoje, mas mais ainda, talvez você tenha muitas dúvidas que você não tenha tirado só através dessa palestra, mas aqui tem uma parte só de perguntas e respostas, onde você vai esclarecer todas as suas dúvidas, tá? E mais, ore com muita gratidão sempre aos seus queridos antepassados. Muito obrigada. Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Faça dessa a sua realidade. Seminário do Perdão. Dias 15, 16 e 17 de novembro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, em São Paulo.
Informações e reservas pelo telefone 0 operadora 11 5014 2217 ou pelo e-mail seminarios@sni.org.br. Preleções sobre a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade aprofunda nossos conhecimentos sobre espiritualidade e também sobre o mundo espiritual. Então, veja a divulgação deste célebre livro no quadro Dica de Leitura com o jovem Samir Vinícius Gil Barbosa. Veja. Olá, minha dica de leitura hoje é Preleções sobre a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Para todo mundo que conhece a Seicho no Ie, é uma coisa básica entender o porquê que a gente faz a leitura de Sutra e o que a gente está lendo. Então, eu recomendo esse livro para entender. E a gente acaba vendo que a Sutra é muito mais profunda e muito mais bonita do que a leitura que a gente faz, quando a gente entende o que está lendo. Então, fica essa dica de leitura. Os preletores Ennio Masaaki Hari e Heitor Miyazaki dão um show de versatilidade ao explicarem com clareza qual é a nossa mais profunda relação com os antepassados. É o formato de perguntas e respostas com uma grande quantidade de informações de grande utilidade para o nosso crescimento espiritual. Acompanhe. Muito obrigado, é a Ciclê trazendo respostas para você. E se você tem algum problema na tua casa, escreva para a gente, sni@sni.org.br, que você estará recebendo também aí uma orientação por e-mail dos ensinamentos, através dos ensinamentos da Seicho no Ie. Então, qualquer dúvida, pergunta a fazer, sni@sni.org.br. E hoje aqui no quadro de perguntas e respostas, no programa de hoje, né, de perguntas e respostas, professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Muito obrigado. Muito obrigado, hein? Tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. São Paulo? São Paulo agora vai. Novo Murici, agora vai. Professor, uma pergunta. Rio Bonito do Iguaçu, do Paraná. Via e-mail, meu marido gosta muito de beber e isso já está ficando quase um vício. Todo dia ele bebe. O meu sogro também gosta muito de beber. A avó do meu marido, mãe do meu sogro, que já é falecida, também bebia muito. Ela, inclusive, quando já estava enferma por causa do álcool, pedia ao meu marido que na época, olha só, hein? Pedia ao marido que na época era criança para ele levar bebida escondido para ela. E ela quer saber, professor, o que ela tem que fazer para acabar com essa bebedeira toda na casa dela. Ela é lá de Rio Bonito do Iguaçu, do Paraná. Bom, isso é fácil porque basta compreender que uma pessoa, ao deixar o corpo carnal, a individualidade da pessoa continua. E o músico, quem foi músico na Terra, continua ligado à música no mundo espiritual. Quem era pintor, continua pintando lá no mundo espiritual. E da mesma forma, os desejos que a pessoa tinha, as preferências continuam. Não significa que vai apagar, vai perder toda a personalidade. A personalidade da pessoa continua. Então tem muitos casos de pessoas que faleceram doentes, continuam doentes no mundo espiritual, e essa doença é transmitida para a pessoa, com que essa pessoa, esse espírito, acaba se aproximando, influenciando essa pessoa. A bebida é a mesma coisa também. Então, como eles não têm corpo para beber, não tem corpo carnal, não tem como beber, mas o desejo de beber está muito forte, então ele se aproxima. Tem um livro que não está traduzido, do fato que aconteceu na Inglaterra. Uma moça saiu do trabalho, falou, para tomar um drinquinho de uísque, e só que ela entrou no bar, estava um espírito que estava desejoso de beber e se aproximou dela, bebeu uma, duas, três, foi bebendo, né? Então, na realidade, não era ela que estava bebendo, era uma pessoa que tinha o desejo de beber. Então, no caso aí está muito claro, a avó, né, a sogra, a avó do marido. A avó do marido que bebia. Olha, tem uns casos que aconteceram, até um caso de um rapaz que ele bebia na hora do expediente e estava até para ser demitido. E o pessoal chamou a atenção, ele falou, eu vou melhorar, eu não conseguia melhorar. E já definiu que ia mandar embora. Falando, se mandar embora, deixa eu conversar com ele. Falei, não, mas já está definido. Vamos procurar salvá-lo primeiro.
antes de puni-lo. E eu falei, eu gostaria que ele viesse conversar conosco, e a esposa também. Eu perguntei para ele, na sua família tinha pessoal alcoólatra? Ele falou, tinha. Minha tia e meu primo, filho dessa tia. E quando eu era garoto, bem semelhante a essa história, ela pedia para eu comprar garrafa de cachaça no bar. Eu ia comprar e eu tinha apenas 10, 12 anos. Então ele que ia comprar. E ela morreu bem assim, com vício do álcool. E eu falei, então faça uma oração à parte, né, para essa tia, para esse primo. Nunca mais colocou uma gota de álcool na boca, nunca mais. Na Bahia tinha uma senhora que bebia uma garrafa de cachaça todos os dias. E ela aprendeu a fazer oração dos antepassados. Só que ela ofereceu uma dose. Além da água, colocar na água, como, né, oferecemos antepassados, colocou uma dose de cachaça. Nunca mais bebeu. O pai era alcoólatra, o tio era alcoólatra, o avô era alcoólatra, gostava de bebida. Quando ela ofereceu, o amor de oferecer fez com que ele saciasse à vontade, e em seguida ela leu a Suta, Chuva de Néctar da Verdade. Acabou o problema, né? Então fazer a mesma coisa. E também recomendo que ouça e pratique o CD O Poder da Oração. Não veja o marido como viciado, veja o marido como filho de Deus. E pratique do jeito que está lá, que ali tem exatamente um exemplo de uma senhora de São Paulo que sofreu 20 anos com o vício do filho. Quando ela praticou aquilo que eu mencionei, vendo o filho como filho de Deus e não como viciado, o filho largou o vício. Muito obrigado. Todo dia 2 de novembro, a Seitione no Brasil realiza a cerimônia em memória dos antepassados, né? Não só no dia 2, mas dia 2 no Brasil todo, nas academias, nas regionais. Qual que é a importância de uma cerimônia dessa para os espíritos que são lembrados através dos seus descendentes e os escreve naquele registro espiritual, professor? Você lembra daquele caso que aconteceu com um senhor de São José do Rio Preto, Marco Antônio de Pádua? Da muleta? Da muleta. Né? E ele conheceu a Seitione pela televisão. Na segunda reunião que ele foi, estava se falando da caravana para ir para Ibiúna, onde seria a festividade de São Antônio Roso. Na parte da manhã seria a oração dos antepassados, na parte da tarde eram os anjinhos anônimos. Terminou a parte da manhã, ele foi no sanitário, saiu do sanitário, conversando com os amigos. O que ele falou? Está faltando uma coisa, está faltando uma coisa. Olhando para lá, o que está faltando? Minhas muletas! Esqueceu no sanitário. Foi quando se deu conta de que estava curado, porque de manhã os antepassados dele receberam as orações. As pernas simbolizam os pais antepassados. Os antepassados que estavam sofrendo se iluminaram e ele, consequentemente, se deu conta que estava curado quando foi no banheiro, quando saiu andando sem as muletas, né? Então, isso mostra o benefício que traz, a paz, a harmonia que gera na família quando as pessoas têm esse amor para os antepassados. Por isso, os benefícios são muitos e muitos. Cura de doenças, né? Casos principalmente como citamos agora há pouco de pessoas que têm antepassado que morreu o avô morreu de câncer, não sei o quê, e o pai morreu de câncer, e o filho está com o mesmo câncer, mesma doença que o pai e o avô tinham. Então isso daí na realidade, quando esses antepassados se iluminam compreendendo a verdade, a doença desaparece. Então os benefícios são inúmeros, além da prosperidade que começa a acontecer na família, porque os antepassados que foram salvos, saíram lá do purgatório do umbral e foram encaminhados para o lugar iluminado, eles passam a ajudar a retribuir o benefício recebido, ajudando esse descendente que o ajudou nas orações. Dia 2 de novembro, além dessa cerimônia que a Seitione promove, né, para os seus adeptos e não adeptos, é uma cultura nossa aqui, irmos também no cemitério, levar flores, limpar o túmulo, acender uma vela. Esse ato também de ir lá no cemitério, levar uma flor, acender uma vela, limpar o túmulo, para os espíritos dos antepassados também é gratificante, é importante. Muito importante. É super importante. Então, você tem uma ideia, eu estava na Espanha, tinha uma senhora chamada Trini, inclusive ela veio para o Brasil para cantar os hinos, gravar os hinos da Seitione em espanhol. E fui lá para dar aula para dirigentes, né? E ela escrevia tudo que eu falava. Se eu espirrasse, ela escrevia, tanto que ela não perdia uma palavra que eu falava. Mas sempre triste, carrancuda. E no domingo à tarde eu fiz uma palestra geral e ela entra sorridente, com o olhar brilhante. Todo mundo falou, o que aconteceu com a Trini? Parecia outra pessoa. Alegre, sorrindo. Pela primeira vez as pessoas estavam vendo a Trini sorrindo. Trinidad é o nome dela, né? Sorrindo.
Aí o que aconteceu? Depois de 30 anos, hoje de manhã, domingo de manhã, eu fui lá visitar os meus antepassados, limpei, levei flores. Já mudou a fisionomia dela. Quem que estava triste não era ela, eram os antepassados que estavam esquecidos. Dia seguinte, ela levou o pai para tomar 2 aplicações de insulina, porque o pai dela estava com diabetes. O médico examinou e falou, Trini, não traga mais seu pai aqui. Ele não tem diabetes, sumiu a diabetes, né? Então os benefícios são muitos e o rosto dela mudou, tudo mudou na vida dela quando ela passou da amo antepassado. Então é fundamental, não somente o antepassado da linha vertical, os antepassados da linha colateral também, viu? Colateral também. Eu lembro que quando eu ajudava o meu pai no armazém, tinha um senhor que vivia sozinho, era separado da esposa, né? E vivia num quartinho. Então minha mãe fazia a janta, eu levava a janta, deixava como ele andava de bengala, então eu colocava a marmita dentro do quartinho dele. E um dia eu fui levar meus pais para pescar, isso faz tempo já. E quando minha mãe e meu pai, eles entraram no carro, eu perguntei, falei para minha mãe, eu sonhei com o Cachimbo. Cachimbo era o apelido dele, né? E como é que ele está? Ela falou assim, você não sabe que ele morreu? E eu falei, não sabia. No sonho ele veio com uma expressão muito triste, com a bengala na mão. Aí providenciei um registro para ele, porque eu conhecia, né, amigo, e fiz um registro em nome dele. Depois eu tive outro sonho, mas não dele triste com a bengala, mas ele alegre, sorridente, com uma mesa farta de comida, ou seja, ele estava passando fome no mundo espiritual e aquele sonho simboliza, eu não passo mais fome, porque eu estou recebendo as orações e com aquele sorriso assim, alegre, vestido de branco, estou feliz em outro lugar, graças às orações do registro que eu tinha providenciado para ele, né? Tem outro caso também de uma moça que ela estava com um problema no ombro, foi no médico, o médico falou que tem que fazer cirurgia. Isso foi em Biúna. E ela morava em Mogi das Cruzes. Eu falei, como é ombro, é colateral. Algum tio, ou tio-avô do seu pai, que morreu tragicamente ou morreu de uma forma muito triste. Veja com o seu pai e sua mãe se eles sabem de algum caso. E ela ligou para Bauru, que é a cidade onde os pais moravam, né? Falou, mãe, pergunta para o papai se tem algum tio dele, tio-avô, que morreu tragicamente, morreu de uma forma muito triste, e daqui meia hora eu volto a ligar para a senhora. E meia hora depois ela ligou e falou, tem sim, papai lembrou de 2 tios, um deles foi encontrado à beira da fazenda com as mãos amarradas, ele morreu de tanta paulada que levou nas costas e morreu com hemorragia interna. E ela colocou o nome desse tio. E o pai dela tinha as mesmas dores também, só que o pai dela fez a cirurgia, mas as dores não desapareceram. No dia seguinte eu estava tomando café, refeitório lá da academia, e ela vem, professor, não quero incomodar, não era para pedir orientação, não, eu não aguento, não estou resistindo para contar uma coisa maravilhosa que aconteceu. O que aconteceu? Ontem, quando terminou a oração dos antepassados, as dores sumiram, né? E ela tinha colocado o nome, que a mãe lembrou, o pai lembrou do nome dos tios, colocou o nome, as dores sumiram. Então eu falei, se sumiram as dores do seu ombro, sumiram também do seu pai, porque é o mesmo tio. E exatamente isso que aconteceu. Aí o pai começou a fazer movimento que não podia fazer antes, as dores da filha e do pai sumiram, porque esse tio que morreu com paulada nas costas, muitas pauladas, né, se iluminou e parou de sofrer. Maravilhoso, hein? Lembrando mais uma vez então a todos, www.sni.org.br. Através do site você pode fazer perguntas ou através do e-mail, né? sni@sni.org.br, mas através do site www.sni.org.br/livraria virtual, você pode ter então acesso aos livros que falam desse assunto sobre antepassados. Entre os livros, Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados, ou Alegria de Cultuar ou de Orar pelos Antepassados, e também o livro Pela Paz dos Anjinhos. Professor, mais uma pergunta aqui. Faço orações diariamente aos antepassados, porém tenho sonhado muito com a minha mãe, que já partiu para o mundo espiritual. No último sonho, ela estava em uma igreja cheia e lia um livro de capa preta. Logo depois, ela estava em uma escola estudando e quando terminava a aula, todos acendiam uma vela. Isso também acontece no mundo espiritual? Isso acontece no mundo espiritual?
Acontece, esse livrinho de capa preta é a Sutra que ela estava lendo, viu? Ou então aquele livro Preleções sobre a Sutra Sagrada, que é de capa preta, que é um estudo mais profundo da Sutra Sagrada da Seichonoye. Isso acontece e por isso que as orações antepassadas precisam ser sempre no mesmo horário, porque eles têm esse tipo de atividade no mundo espiritual. Então isso realmente acontece. Falando em horário, por exemplo, primeiro, tem um horário assim que é proibido ler a sutra para os antepassados? Porque tem pessoas que falam assim, não, aí meia-noite, pode, não pode? Pode, não tem problema. Tá. Né? E se o seu antepassado for japonês? É meio-dia lá. Não tem esse negócio de horário, não. Qualquer hora que ela pode. Tem gente que trabalha em turno e só pode fazer orações nessa hora. Não existe esse negócio. Não. É só combinar um horário e beleza. Essa é superstição. Tem gente que é supersticioso, tem gente que tem muita simpatia. Você sabe o que é simpatia, né? Você liga a tia e concorda com a tia. Sim, tia. É simpatia. Não, simpatia. Tá. Outra pergunta, professor. Fui orientada para não ler a sutra no cemitério, mas fiz isto em 2 cemitérios diferentes e no momento estamos passando por muitas dificuldades, tanto financeira quanto de relacionamento. Estamos perdendo tudo que temos, inclusive a nossa casa. Será que tudo isso se deve à leitura de sutra sagrada no cemitério? Não, não foi isso. Se tivesse, não aconteceu, mas é bom não continuar fazendo isso, porque nos cemitérios habitam os espíritos ainda de cor vermelha, aqueles espíritos que ainda estão no estágio ainda inferior, né, que tem muito apego. E se tivesse tido uma influência espiritual, a pessoa estaria sentindo um mal-estar muito forte, mas não foi o que aconteceu, não. Apenas o que está necessitando é você ler a sutra com mais amor e carinho em casa, 2 vezes por dia, chuva de néctar, palavras do anjo, e mudar o foco do pensamento que está um pouco negativista, né? Por isso que é importante ler livro como Convite à Prosperidade, volume 1, volume 2, os 2 volumes, leia e releia. Aliás, eu estive semana passada em Xanxerê, né? Um abraço a Xanxerê. E lá em Chapecó, hoje é deputado Altair, preletor da Seichonoye, e ele estava numa situação financeira difícil e foi para a Academia Santa Teca com dinheiro emprestado. E surgiu uma pergunta, né? Uma pessoa uma pergunta que surgiu na ocasião na academia, é que o marido é sócio e a empresa não está indo bem. Então eu falei, você vai comprar 2 livros, Convite à Prosperidade, né? Volume 1, e vai dar um para o seu marido e um para o sócio do seu marido. Os 2 vão ler o mesmo livro e, consequentemente, praticando o que está no livro, vão sair dessa situação e vão prosperar. E ele saiu correndo, comprou o livro, só que ele entendeu que os 2 volumes eram para o sócio e um para o marido, né? Ele comprou os 2 volumes, 1 e 2. E o problema que estava passando financeiro na empresa dele, ele começou a levar, então deve estar aqui, está nessa página, como é que eu vou superar o problema no mercado financeiro, e leu todinho o livro, não achou nenhuma dica sobre o mercado financeiro. Mas quando ele terminou de ler, ele falou, agora entendi. A empresa dele começou a mudar, melhorar. E hoje é uma empresa maravilhosa. Altair de Chapecó, hoje é deputado, e superou o problema através da leitura desses livros. Maravilha. Mais uma pergunta aqui de Maringá, no Paraná. Gostaria de saber se tem algum significado sonhar com um avô falecido. Depende do sonho. Se o sonho for, por exemplo, cemitério, que o vô está no caixão, ou em sonhar que o vô está com aquela fisionomia muito triste, significa que está necessitando de orações. Ou, se sonhar com o vô, de uma forma, um olhar alegre, vestido de uma roupagem branca, iluminado, então ela apenas está abençoando. Se for desse tipo de sonho, está te abençoando, né? Pode até ser mais um anjo protetor que está lhe agradecendo as orações e está aparecendo dessa forma. Se aparecer com a fisionomia muito triste e sofrendo, é porque então ele está precisando de uma oração à parte, e faça uma oração à parte por um período especialmente para ele. Tá. Professor, dia 2 agora de novembro, nós temos aí essa cerimônia em memória aos antepassados, e gratidão aos antepassados.
E a Seitonoye orienta para preencher aqueles registros, que é um papelzinho, né? Onde a gente coloca o nome dos antepassados da família, num outro pode colocar o nome de uma pessoa falecida da família, né? Antepassados, ou ainda do anjinho abortado da família, né? Seu, do marido, assim por diante. Qual a importância desses registros para as almas que foram ali inscritas? Olha, tem vários relatos. Tem o caso da uma senhora chamada Albina, lá de Santos. E ela pegou esse registro, foi na casa das amigas, falou, olha, preenche esses registros espirituais para os seus amigos, parentes, principalmente parentes, né, antepassados e seus parentes. E foi numa casa de uma senhora, uma amiga, e preencheram. O sogro dessa amiga dela tinha morrido fazia um mês. E preencheu, fez para o sogro, né? No dia seguinte o marido falou que sonhou com o pai, e o pai falava, Albina, Albina, Albina. Perguntou para a esposa, quem é Albina? Falou, Albina, aquela senhora que veio ontem aqui. Ele estava agradecendo, Albina, muito obrigado, Albina, muito obrigado, né? Tem o caso da senhora lá de Guaratinguetá, Diná, e ela chegou em casa e falou para o marido, vamos fazer os registros espirituais para os nossos parentes, nossos antepassados, parentes, para os amigos. E ele falou, vou fazer para o meu inimigo também. Só que não lembrava o nome do inimigo. Isso é um fato até interessante, mas aconteceu, segundo ela me disse, né? E ela estava em Biúna e não fizeram o registro, acabou não fazendo registro para esse inimigo do marido. Ela estava lá em Biúna, na hora do intervalo, ela levantou, estava indo para o fundo do salão e alguém gritou, Diná! Ela olhou para trás, meu nome é Tata, e viu a imagem dessa pessoa, falou, meu nome é Tata, falou o nome completo, né? E você recebeu o caso do Marcos. O Marcos abriu um livro, tinha lá o nome de uma professora que ele tanto amava e que ele estava querendo fazer pós-graduação, uma coisa assim, e colocou o nome dessa professora que deu aula para ele e fez o registro. No dia seguinte, parece que apareceu em sonho, uma coisa assim, e também ganhou um curso de pós-graduação de graça, né? Tudo de graça. Então, os benefícios que vêm são inúmeros, por isso que eu, na minha relação, coloco não somente os antepassados, todos os nomes que eu consegui dos parentes e também dos colegas, amigos, ex-funcionários que trabalharam comigo na empresa. Todo ano eu faço registro para eles, né? Porque são amigos conhecidos meus, e isso dá uma alegria muito grande, né? Para ajudá-los. Maravilha. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Seitonoye de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600 de celular 0 operadora 11 5014 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. O universo infantil da Seitonoye é todo feito de carinho para os seus filhos e netos. Seja em eventos específicos, seja na literatura específica, desde muito cedo as nossas crianças recebem um reforço na educação através de princípios como a prática de oração, o respeito aos mais velhos, a valorização dos professores e também a conscientização de que temos capacidade infinita como filhos de Deus. E olha só que bela oportunidade para divertir e ao mesmo tempo passar valores positivos para o seu filho.
Assinando o Querubim, um impresso bimestral voltado para o público infantil, você recebe em sua casa um jornalzinho para os seus pimpolhos brincarem e aprenderem. Nele são encontrados orações, receitas, cidadania, cultura, arte, pegadinhas, notícias sobre o que acontece em nossas reuniões de crianças pelo Brasil e muito mais. Para assinar, ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180 ou ainda pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual. Assine já o Querubim e presenteie seus filhos com a semente de um futuro brilhante. Bom, né? Enriqueceram-nos espiritualmente as sábias dicas passadas através do programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Quem reza só quando precisa, só pede em vez de agradecer. A gratidão é a essencial para que a oração seja atendida. Por isso, com o coração grato, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo. Todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem, somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Esta é a imagem verdadeira. Se somos prejudicados ou feridos por algo, é porque nos esquecemos da nossa imagem verdadeira, a qual nós e todos os seres somos irmãos, isto é, da mesma origem. Os sofrimentos são reflexo da desarmonia entre a nossa mente e todas as coisas do universo. Por isso, Deus nos ensina: reflexiona e reconcilia-te. Deus é o todo de tudo e está presente em todas as partes. Deus é infinito e sagrado, está sempre e eternamente aqui e agora, envolvendo-me por cima e por baixo, pela esquerda e pela direita, pela frente e por trás, no céu e na terra, nos quatro cantos do mundo. Não existe uma parte sequer onde Deus não esteja presente. Muito obrigado. Como é glorioso este momento em que estamos vivos e felizes para dizer: louvado seja Deus por termos recebido a vida de nossos antepassados e ainda termos podido compartilhar, eu aqui e você aí, desse sagrado ensinamento, né? Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!